Olá, pessoal, bom dia. Prontos para mais uma aula de língua estrangeira moderna, espanhol? Então, hoje eu trouxe uma aula muito legal, muito importante, né? Porque vocês concordam que saber ler, interpretar e compreender um texto é o primeiro passo na resolução de qualquer questão da avaliação nacional, de concursos e vestibulares, e principalmente do Enem? Concordam? Então, por isso, pensando nisso, eu preparei uma aula sobre compreensão e interpretação textual. Então, estão prontos? Um dos erros que o aluno mais comete é achar que compreensão de texto é o mesmo que interpretação. E não é. Compreensão e interpretação textual, na sua opinião, é a mesma coisa? Não é. Saber o que é compreensão e interpretação de texto é essencial para dominar os conteúdos. Inclusive, essa habilidade está entre as mais cobradas do Enem, em vestibulares e concursos públicos, e vocês sabem disso, né? Então, onde está a dificuldade na compreensão e interpretação de textos? Está justamente na falta do hábito da leitura. A leitura é o meio mais importante para chegarmos ao conhecimento. Portanto, precisamos aprender a ler e não apenas passar os olhos sobre algum texto. Ler, na verdade, é dar sentido à vida e ao mundo, é dominar a riqueza de qualquer texto, seja ele literário, informativo, persuasivo, narrativo, seja que texto for, possibilidades que se misturam e as tornam infinitas. É preciso, para uma boa leitura, exercitar-se na arte de pensar, de captar ideias, de investigar as palavras. Desenvolva o hábito da leitura. Estabeleça uma meta de ler pelo menos um livro por mês. Leia o que você mais gosta. Qual a diferença entre compreensão e interpretação de texto? A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Já a interpretação de texto está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. É o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Resumindo, compreensão, as informações estão dentro do texto e na interpretação as informações estão além do texto. O que é compreensão de texto, afinal de contas? A compreensão de texto é a decodificação do texto. Significa você entender o que foi dito. É a análise objetiva e assimilação das palavras e ideias presentes no texto. As expressões que geralmente se relacionam com a compreensão são: segundo o texto, de acordo com o autor. Quando você está respondendo uma questão de compreensão de texto, que você vê nas questões, no texto, o texto informa que o autor ou narrador sugere que. Então, você já entende que aí você está diante de uma questão de compreensão de texto. E o que é interpretação de texto? A interpretação do texto é o que podemos concluir sobre ele após estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. Essa análise ocorre de modo subjetivo e está relacionada com a dedução do leitor, com aquilo que você conseguiu deduzir do que você leu. Existe uma ciência que estuda a teoria da interpretação chamada de hermenêutica. Trata-se de um ramo da filosofia que explora a interpretação de textos em diversas áreas, como a literatura, a religião e direito. Então, na interpretação de texto, as expressões geralmente utilizadas nas questões são: diante do que foi exposto, podemos concluir que, infere-se do texto que,
O texto nos permite deduzir que, ou você terá assim, no enunciado da questão, conclui-se do texto que o texto possibilita o entendimento de. Então, quando você estiver interpretando um texto e ver essas expressões, você já sabe que está diante de uma questão de interpretação textual. Erros clássicos do entendimento de textos. Extrapolação. A extrapolação ocorre quando fazemos associações que estão além dos limites do texto, quando acrescentamos ideias que não estão no texto analisado. Outro erro, redução. Ocorre quando nos restringimos à significação de um entendimento, de uma palavra ou de uma passagem do texto. É o contrário da extrapolação. A redução consiste em privilegiarmos um elemento que é verdadeiro, mas não é suficiente diante do conjunto que é o texto. Outro erro clássico de entendimento de texto é a contradição. Ocorre quando, por uma leitura desatenta, pela não percepção de algumas relações, pela incompreensão de um raciocínio, pelo esquecimento de uma ideia dita anteriormente ou pela perda de uma passagem no desenvolvimento do texto, chega-se a uma conclusão contrária à que o texto propõe. Então, o assunto compreensão e interpretação de textos é um dos mais cobrados em provas de vestibulares e compreensão e interpretação de textos é fundamental para que você consiga se sair bem em provas de qualquer disciplina, não é verdade? Por isso, separei 5 dicas para que você possa ter o melhor desempenho nas provas que cobrarem compreensão e interpretação textual. As 4 primeiras dicas são voltadas para posturas que devemos ter, na maioria das vezes, durante nossa preparação, embora algumas também se apliquem no momento da prova. Já a 5ª e última dica é essencial para ser aplicada na prova, na prática, no momento que você estiver fazendo a prova, beleza? Primeira dica, dica da tia Hélida, tenha o costume de ler. Você, com certeza, já deve ter ouvido falar que para escrevermos bem, devemos também ler bastante. Quem escreve bem, quem lê muito, quem lê bastante, escreve bem e fala bem. Não é verdade? Isso não é diferente quando falamos a respeito de compreensão e interpretação de textos. Segunda dica, leia com o dicionário próximo. A primeira dica é ler o texto inteiro e marcar todas as palavras desconhecidas para você. Ao realizar a leitura completa do texto, será possível ter uma noção inicial do assunto que está sendo abordado. Após isso, tente entender, pelo contexto, as palavras que você não conhecia. Depois disso, procure as palavras em um dicionário e tente trocá-las por alguma outra que você conheça. É muito importante que você faça a busca por sinônimos dessas palavras, não somente para a resolução das questões de compreensão e interpretação de texto, mas também para aumentar o seu vocabulário, o que fará uma enorme diferença em provas dissertativas. Terceira dica, leia pausadamente. Não tenha pressa neste primeiro momento da leitura. Leia com atenção e com calma. Assim você evitará ter que reler o texto por muitas vezes. Essa dica é muito importante, pois é nela que você irá explorar o texto. Tente entender a linguagem adotada pelo autor, bem como as palavras e expressões utilizadas. Quarta dica, questionar cada parágrafo é fundamental na compreensão e interpretação de textos. Questione. A quarta dica para você mandar bem nas questões de compreensão de texto é um treino constante que você deverá realizar ao estudar. Leia atentamente cada parágrafo e tente fazer um resumo mentalmente ou até mesmo no cantinho da prova a respeito do que aquele parágrafo quer dizer. Tente extrair qual é a informação essencial que temos ali. Após isso, faço algumas perguntas relativas ao conteúdo escrito no parágrafo que você acabou de ler. Veja se as informações estão fazendo sentido e se a história está se conectando.
Essa prática irá, com certeza, auxiliar você no que diz respeito à compreensão e interpretação de textos. A minha última dica para responder às questões de compreensão e interpretação de textos deverá ser aplicada na prática, ou seja, durante a realização da sua prova. Para finalizar, analise esta questão e analise esta outra que dei como exemplos e crie o hábito da leitura e o gosto pela leitura. Que tal estabelecer agora uma meta de ler pelo menos as notícias todos os dias? Isso o ajudará a fazer uma boa redação, uma vez que você ficará antenado com o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e o auxiliará na hora da redação, quando você for fazer o Enem. Quando passamos a gostar de algo, compreendemos melhor o seu funcionamento. O negócio é ficar íntimo do texto, por conhecê-lo muito bem. Aí as palavras irão se tornar familiares e, consequentemente, a ortografia delas não será mais tão difícil de memorizar. Pode acreditar, dá muito certo, mas tem que começar agora. E fica a dica, fique em casa. En espanhol se diz, quédate em casa. Abraços, beijos e bom final de semana. Eu espero que tenham gostado da aula.